O milionário e a menina inocente firmam acordo, mas ele a abraça em uma noite mágica. Lucas era um enigma, um jovem milionário que se sentia preso em uma bolha dourada. Ele morava em uma pequena cidade litorânea do Brasil, onde as ondas quebravam suavemente na praia e a brisa marinha trazia um frescor raro ao seu mundo de homens de terno e negócios. Às vezes, a pressão do mundo corporativo o deixava sufocado, como se estivesse submerso em um mar revolto. Em busca de escape, decidiu se envolver em um projeto social, uma maneira de dar sentido ao seu dinheiro e às suas angústias. Foi assim que conheceu Ana, uma garota inocente, com sonhos maiores que sua realidade. Ela lutava para pagar a faculdade, dividindo seu tempo entre estudos e bicos, sempre com um sorriso tímido no rosto. Ana era calor humano em meio à frieza das cifras, e quando Lucas a viu pela primeira vez, percebeu que ela era diferente. Não a deslumbrava a riqueza, mas a determinação em ser alguém. Quando ele a contratou para trabalhar com ele em um projeto que poderia transformá-la, ambos não tinham ideia de que uma chama seria acesa entre eles. As noites acabaram se tornando mágicas, sob um céu estrelado. Os dois trocavam ideias, risadas e olhares cúmplices, enquanto o som das ondas criava a trilha sonora perfeita para a proximidade que crescia a cada dia. Mas naquela noite em especial, algo no ar estava diferente. As estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, como se soubessem do que estava prestes a acontecer. Em um momento de fragilidade, Lucas a puxou para um abraço. O mundo ao redor desapareceu. Ele sentiu o calor do corpo dela e uma sensação sufocante tomou conta de seu peito. Sinto que não posso mais viver sem você, ele sussurrou, a voz embargada. Ana, surpreendida, sentiu um nó na garganta. Aquilo que começou como um simples acordo de colaboração transformou-se em um labirinto emocional que ambos não estavam prontos para enfrentar. Mas a vida tinha seus próprios planos. O ex-parceiro de negócios de Lucas, um homem sem escrúpulos, ao perceber a conexão entre os dois, decidiu agir. Ele pretendia destruir a nova chance de felicidade que Lucas havia encontrado. Os desafios cresceram como uma tempestade se formando no horizonte, ameaçando desmantelar tudo o que eles tinham construído. Enquanto enfrentavam as adversidades, segredos familiares e um passado obscuro começaram a fazer sombra sobre seus sonhos. Ana e Lucas precisavam confrontar seus medos, suas inseguranças. Eles se perguntaram até onde seriam capazes de ir para proteger o que surgia entre eles. O amor poderia superar os fantasmas do passado e, mais importante, conseguiriam resistir às forças que tentavam afastá-los? As estrelas sobre a praia continuavam a brilhar, mas a noite estava longe de terminar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite ainda estava cheia de stars brilhantes quando Ana e Lucas se afastaram um do outro. As palavras ecoando entre eles como um mantra atordoante. O calor do abraço ainda pulsava em seus corpos, como uma lembrança vívida do que poderia ser, mas a tensão pairava no ar. Algo não estava certo. De repente, um barulho estrondoso
cortou a serenidade da noite. Um carro parou bruscamente na estrada próxima. O som de pneus cantando e uma porta se abrindo abruptamente ecoaram como um alerta. Lucas e Ana se olharam, o coração acelerado. A figura que saiu do veículo era familiar para Lucas, mas uma sombra distorcida por raiva. Pablo, o ex-parceiro de negócios, estava ali, com o rosto contorcido de furor. Você pensou que eu não saberia, gritou Pablo, avançando na direção deles, os olhos brilhando com um misto de desafio e vingança. Achou que a sua vida poderia seguir normalmente depois do que fizemos. Você realmente se acha acima de tudo isso? Ana, apavorada, deu um passo para trás, segredando a Lucas. O que está acontecendo? A ansiedade crescia dentro dela como um balão prestes a estourar. Fique atrás de mim, Lucas ordenou, a voz intensa. Ele podia sentir o calor da raiva e o frio do medo misturando-se dentro dele. Eu vou resolver isso. Resolver o que, Lucas? O que você não me contou? A pergunta de Ana pesava no ar, enquanto a tensão aumentava. Como um fio prestes a se romper, cada segundo parecia um pequeno eternity. Pablo riu, um som cruel que fazia o sangue de Ana ferver. Ele não tem como esconder as verdades que carrega. Você é só uma distração, Ana, assim como as outras. Dinheiro não compra afeto, sabia? Vamos falar sobre o que realmente importa. O silêncio virou grito. O que Pablo disse fez Ana congelar. Além do amor que ela começou a sentir, aquela conexão tão intensa, ela agora estava cercada por um misto de revelações e desconfianças. O que Lucas realmente estava escondendo? Pablo, chega! Lucas disparou, mas o tom de sua voz agora tremia. Eu não preciso disso. Não com você aqui. Não precisa. Vamos ver se você ainda pensa assim quando souber que a sua herança não é tudo o que você pensa que é. A verdade é que você não vai escapar do passado, e eu sei exatamente como fazer isso. Foi um golpe direto. A mente de Ana girou. Herança? O que isso significava? O que Lucas não havia contado? O momento mágico de dois estava agora cheio de nuvens escuras. Cada olhar de Lucas carregava um peso que ela começou a perceber. Uma verdade que poderia mudar tudo entre eles. Ela se virou bruscamente. Lucas, o que ele quer dizer? Com isso, Lucas hesitou. A expressão no rosto era uma mistura de desespero e confusão. Antes que pudesse responder, Pablo se adianta mais, sua voz carregada de veneno. Você realmente quer saber, Ana? Vá em frente, pergunte. Seu querido milionário pode te contar sobre seus segredos, ou posso ser eu a revelá-los. Tudo ficou em silêncio, mas o eco das palavras de Pablo se propagou rapidamente, como um grito sem fim nas ondas do mar. Ana ficou paralisada. Ela sentiu o nó na garganta, o aperto no peito. O que ela poderia fazer agora? Sentia que tudo o que conhecia, tudo o que acreditava sobre Lucas, estava prestes a desmoronar. As estrelas, antes tão brilhantes, agora pareciam uma cortina escura cobrindo uma verdade sombria. Estamos em um jogo perigoso e a próxima jogada pode ser fatal, murmura Pablo, um sorriso torto no rosto. Agora que você está aqui, Ana, tudo muda. Você está pronta para descobrir quem Lucas realmente é? E com isso, o universo deles desmoronou. A noite pairava carregada de tensão. Ana queria acreditar que Lucas era o homem que parecia ser, mas as palavras de Pablo ecoavam dentro dela, fazendo seu coração disparar. O que mais ele poderia esconder? A cada segundo, o ar se tornava mais denso, mais pesado. Você não sabe de nada, Pablo. Lucas gritou, sua mão tremendo ao lado do corpo. Ele respirava fundo, visivelmente tentando manter a calma, mas a fraqueza em sua voz não passava despercebida.
Ana sentia o batimento de seu coração, um tambor desesperado que insistia em lembrar que aquilo não era apenas uma discussão. Estou aqui para abrir os olhos dela. Pablo disparou com um sorriso malicioso. Ela merece saber quem você realmente é. E com isso, ele puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo brilhante. Ana reconheceu imediatamente. Um pendrive. Você está brincando? Lucas exclamou, o olhar de desespero crescendo. Isso é uma chantagem? Você não vale nada. Chantagem? Não, meu caro. Apenas uma chance. Um presente. A verdade revelada. Pablo girou o pendrive entre os dedos, como se fosse um brinquedo. Com isso, ela saberá toda a verdade. A herança, as suas falcatruas. Tudo. Ana balançou a cabeça, como se quisesse espantar a confusão. O que você quer dizer com isso, Lucas? O que está acontecendo? Não é o momento. Lucas gritou, mas seu tom já carregava uma fragilidade que Ana não havia percebido antes. O olhar dele se fixou em Pablo. Eu não vou deixar você fazer isso. A Ana não merece ser pega nessa briga. Mas ela já está, Pablo insistiu, seu tom se tornando mais agressivo. E o que você não sabe, Lucas, é que você também está em perigo. O que eu tenho vai além do que você pode imaginar. Chega, Ana gritou, sentindo sua voz se rasgar. Me diga a verdade agora. A intensidade da cena era palpável. As estrelas brilhavam acima, mas nenhuma delas parecia trazer conforto. O coração de Ana batia como um tambor de guerra, a pressão crescendo a cada instante. Lucas, agora tão vulnerável, olhou para ela. A dor em seus olhos. Eu não queria que você soubesse assim. Não agora. É complicado, Ana. Ele hesitou, as palavras parecendo se perder em sua garganta. Complicado? Pablo riu, um som cínico e cruel. Ana, você sabia que ele não é quem parece? Ele fugiu de responsabilidades que sequer conhece. E você realmente acha que estou apenas brincando com você? Ana balançou a cabeça. Uma onda de emoções ofuscante a invadiu. Segredos, mentiras, mais do que uma simples revelação. Lucas, sussurrou, sua voz quase quebrando. Mas antes que pudesse processar, um flash ofuscante iluminou a praia. Um carro parou abruptamente, diretamente atrás de Pablo. As portas se abriram e figuras familiares emergiram. A silhueta de uma mulher alta e imponente entre elas. Era a mãe de Lucas, Clara, que parecia estar em choque. O que você está fazendo aqui, Pablo? Clara gritou, seu olhar fixando-se na situação. Você não deveria estar aqui. Vamos, saia daqui agora. A presença dela parecia alterar a dinâmica. Pablo olhou para Lucas, um sorriso vitorioso desenhado em seus lábios. Você não estava sabendo, não é? Ainda mais que ela está por aqui. Querida mãe, parece que o segredo do seu filho finalmente está vindo à tona. E nesse momento, a realidade mudou. Lucas se virou, e Ana viu seus olhos, cheios de confusão, raiva e dor. Mãe, o que você sabe? Clara hesitou, seu olhar entre os dois jovens. As estrelas pareciam testemunhas silenciosas, enquanto a tensão no ar se intensificava. Cada respiração de Ana parecia ecoar, os próprios pensamentos se tornando um turbilhão. O que mais poderia estar escondido? O que tudo isso significava? Eu não posso deixar que você descubra assim. Lucas, eu. Clara olhou para Ana, uma expressão de desespero. A praia, antes um lugar de magia, agora era um campo de batalha emocional. O que vinha a seguir poderia destruir tudo. E a noite, em vez de se revelar mágica, tornava-se um pesadelo. O que mais estava à espreita nas sombras? A tensão pairava no ar, como se a própria praia estivesse segurando a respiração. Ana não sabia se o seu coração batia rápido por causa do que Pablo havia dito ou pela presença imponente da mãe de Lucas, Clara. As estrelas brilhantes pareciam se apagar uma a uma, ofuscadas pela verdade que estava prestes a se revelar.
Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou de novo, a angústia crescendo, como uma onda prestes a quebrar. Ela olhou para Clara, buscando respostas em seu rosto, mas encontrou apenas desespero. Lucas parecia em conflito. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não vinham. Ana, minha mãe, há coisas que você não entende. É por isso que eu não queria que você estivesse aqui. Não, não. Não é hora de se esconder. Clara interrompeu, os olhos fixos em Lucas. Você precisa ser honesto com ela, Lucas. A verdade sempre vem à tona. Que verdade? Sobre sua herança? Sobre o que realmente se passa entre nós? Ana sentiu o nó na garganta apertar. Cada palavra era um golpe. E o fio que unia tudo parecia se desfazer. Pablo, o que você sabe? Ah, querida. Pablo deu um passo à frente, seu sorriso cínico se alargando. O que sei é que a sua vida está prestes a mudar. Lucas não é apenas um milionário qualquer. Ele está atolado em dívidas, e a herança que você pensou que era dele não é exatamente isso. O silêncio se tornou pesado, e Ana sentiu a luz do mundo apagar ao redor dela. Como assim, não é dele? Ela estava tentando entender, cada palavra parecendo se arrastar como se fosse um insulto. Digamos que a fortuna dele tem mais a ver com a mãe do que você imagina. Pablo realmente estava se divertindo agora. E se eu dissesse que a única razão pela qual ele tem um pingo de riqueza é porque eu estou segurando os fios na sua vida? Ana olhou para Lucas, invadida por essa nova camada de desconfiança. O olhar dele estava fixo em Pablo, e as sombras no rosto de Lucas agora pareciam mais profundas. O que mais você sabe? Ele perguntou, a voz tensa. Clara não aguentava mais assistir. Chega de joguinhos. A verdade é que a fortuna era uma transferência de ar à sua avó. Foi um acordo que nunca foi cumprido, Lucas. Você pensou que teria tudo, mas não passou de uma farsa. A revelação caiu como um raio. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você quer dizer com isso? Estava prestes a perder o controle. Você está dizendo que ele pode perder tudo? Pablo riu. Um riso cruel que cortou a tensão. Sim, uma batalha judicial. Ele não é o verdadeiro herdeiro. Eu sou. E vocês dois estão em uma armadilha que construímos juntos. Ele olhou de forma provocativa para Lucas. Dinheiro não traz amor. E agora você vai perder o único amor que realmente tem. Alguma coisa dentro de Ana quebrou. O que ela acreditou ser amor agora parecia um grande jogo. E, no entanto, seu coração pulsava de uma forma estranha. O que Lucas estava escondendo? Ele jogou sua vida no lixo em um plano sem saída? Lucas se virou lentamente para Ana. A fragilidade em seu olhar agora é evidente. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu só queria protegê-la. Ou você queria me usar como escudo? Lucas, o que mais você esconde? As palavras saíram de sua boca como facas, cortando as linhas entre eles. Antes que Lucas pudesse se defender, um estrondo inesperado ecoou pela praia. Um grupo de homens surgiu das sombras, surgindo repentinamente do nada, cercando-os. O medo se instalou nos rostos de Ana e Lucas. Pareceram ouvir sobre a herança. Eu não sabia que tinha companhia. Pablo murmurou, uma satisfação cruel em sua voz. E agora? Parece que a festa só está começando. E assim, em meio ao caos e à revelação de traições, o jogo tomou um rumo sombrio. O que aconteceria a seguir? O passado de Lucas agora parecia uma miragem. Mas mais importante, qual seria o preço que eles teriam que pagar nessa luta inesperada? O desdobramento. A noite se tornava alarmante, e Ana percebeu que nem tudo estava sob seu controle. E a única certeza era que eles estariam todos lutando pela verdade e pela sobrevivência, em um cenário onde o amor poderia se transformar rapidamente em algo mortal.
A tensão pairava no ar, como se a própria praia estivesse segurando a respiração. Ana não sabia se o seu coração batia rápido por causa do que Pablo havia dito, ou pela presença imponente da mãe de Lucas, Clara. As estrelas brilhantes pareciam se apagar uma a uma, ofuscadas pela verdade que estava prestes a se revelar. Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou novamente, a angústia crescendo como uma onda prestes a quebrar. Ela procurou respostas nos olhos de Clara, mas encontrou apenas desespero. Lucas parecia em conflito. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não vinham. Ana, minha mãe, há coisas que você não entende. É por isso que eu não queria que você estivesse aqui. Não, não. Não é hora de se esconder. Clara interrompeu, seus olhos fixos em Lucas. Você precisa ser honesto com ela, Lucas. A verdade sempre vem à tona. Que verdade? Sobre sua herança? Sobre o que realmente se passa entre nós? Ana sentia um nó na garganta, pressionando com força. Pablo, o que você sabe? Ah, querida. Pablo deu um passo à frente, seu sorriso cínico se alargando. O que sei é que a sua vida está prestes a mudar. Lucas não é apenas um milionário qualquer. Ele está atolado em dívidas. E a herança, que você pensou que era dele, não é exatamente isso. O silêncio caiu como um peso. Ana sentiu o mundo girar ao redor dela. Como assim? Não é dele? Cada palavra parecia um golpe, seu coração acelerando em resposta. Digamos que a fortuna dele tem mais a ver com a mãe do que você imagina. Pablo realmente estava se divertindo. E se eu dissesse que a única razão pela qual ele tem um pingo de riqueza é porque eu estou segurando os fios na sua vida? Ana olhou para Lucas, invadida por essa nova camada de desconfiança. A expressão de Lucas estava cheia de um desespero palpável. O que mais você sabe? Ele perguntou, a voz tensa. Clara não aguentava mais assistir. Chega de joguinhos. A verdade é que a fortuna era uma transferência da sua avó. Foi um acordo que nunca foi cumprido, Lucas. Você pensou que teria tudo, mas não passou de uma farsa. Raios de revelações arrebentavam nas palavras de Clara. Ana levou a mão à boca, tentando processar tudo. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que ele pode perder tudo? Pablo riu, um riso cruel que cortou a tensão. Sim, uma batalha judicial. Ele não é o verdadeiro herdeiro. Eu sou. E vocês dois estão em uma armadilha que construímos juntos. Ele olhou de forma provocativa para Lucas. Dinheiro não traz amor. E agora você vai perder o único amor que realmente tem. A angústia cresceu dentro de Ana. O que ela acreditara ser um amor verdadeiro, agora. Parecia uma venda que cobria seus olhos. Antes que Lucas pudesse se defender, um estrondo inesperado ecoou pela praia. Um grupo de homens surgiu das sombras, cercando-os rapidamente. Pelo visto, os jornalistas chegaram, Pablo murmurou, satisfeito. E agora, parece que a festa só está começando. Ana olhou ao redor, seu coração disparando. Mas antes que ela pudesse processar, uma estrondosa explosão ecoou das margens, e em um momento de confusão, um veículo antigo e enferrujado arrebentou pela areia, friando abruptamente. As janelas estavam escuras e o pânico tomou conta ao perceberem que isso não era apenas barulho. O homem que desceu do carro era desconhecido, mas a sua presença trouxe um cheiro de problemas e mistérios. Ele caminhou com uma determinação que gelava a espinha. Lucas, precisamos falar. Agora, sua voz ressoou como uma ordem. Fez o mundo ao redor parecer insignificante. Era um velho conhecido de Lucas, alguém do passado que deveria estar enterrado. Você não deveria estar aqui, Lucas gritou, o desespero transparecendo. Mas estou, e eles também precisam ouvir isso, o homem afirmou, a expressão sombria. As coisas estão prestes a alterar para sempre. A verdade sobre a herança que você pensou ter
é apenas a ponta do iceberg. Ana piscou, confusa. O que você está dizendo? Seu coração estava em pedaços, cada fragmento gritando por respostas. Lucas, sua avó fez um pacto, uma aliança secreta. E você não é um verdadeiro herdeiro. Existe uma condição que você desconhece. Uma condição que mudará tudo. Ele encarou todos os presentes, cada palavra dilacerando. Melhores momentos. Um silêncio ruim se instalou, pesado. O que mais poderia Lucas estar escondendo? O que mais estava escondido sob a superfície? Ana queria gritar, mas o nó na garganta a impediu. Ao olhar nos olhos de Lucas, cada promessa de amor agora parecia uma ilusão. O que viria a seguir? A noite se tornava um labirinto de mentiras sem saída. E a única certeza era que, em meio ao caos, a verdade começava a submergir. A tensão pairava no ar, como se a própria praia estivesse segurando a respiração. Ana não sabia se o seu coração batia rápido por causa do que Pablo havia dito, ou pela presença imponente da mãe de Lucas, Clara. As estrelas brilhantes pareciam se apagar uma a uma, ofuscadas pela verdade, que estava prestes a se revelar. Lucas, o que está acontecendo? Ana perguntou novamente, a angústia crescendo como uma onda prestes a quebrar. Ela procurou respostas nos olhos de Clara, mas encontrou apenas desespero. Lucas parecia em conflito. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não vinham. Ana, minha mãe, há coisas que você não entende. É por isso que eu não queria que você estivesse aqui. Não é hora de se esconder. Clara interrompeu, seus olhos fixos em Lucas. Você precisa ser honesto com ela, Lucas. A verdade sempre vem à tona. Que verdade? Sobre sua herança? Sobre o que realmente se passa entre nós? Ana sentia um nó na garganta, pressionando com força. Pablo, o que você sabe? Ah, querida. Pablo deu um passo à frente, seu sorriso cínico se alargando. O que sei é que a sua vida está prestes a mudar. Lucas não é apenas um milionário qualquer, ele está atolado em dívidas. E a herança que você pensou que era dele não é exatamente isso. O silêncio caiu como um peso. Ana sentiu o mundo girar ao redor dela. Como assim não é dele? Cada palavra parecia um golpe, seu coração acelerando em resposta. Digamos que a fortuna dele tem mais a ver com a mãe do que você imagina. Pablo realmente estava se divertindo. E se eu dissesse que a única razão pela qual ele tem um pingo de riqueza é porque eu estou segurando os fios na sua vida? Ana olhou para Lucas, invadida por essa nova camada de desconfiança. A expressão de Lucas estava cheia de um desespero palpável. O que mais você sabe? Ele perguntou, a voz tensa. Clara não aguentava mais assistir. Chega de joguinhos. A verdade é que a fortuna era uma transferência da sua avó. Foi um acordo que nunca foi cumprido, Lucas. Você pensou que teria tudo, mas não passou de uma farsa. Raios de revelações arrebentavam nas palavras de Clara. Ana levou a mão à boca, tentando processar tudo. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que ele pode perder tudo? Pablo riu, um riso cruel que cortou a tensão. Sim, uma batalha judicial. Ele não é o verdadeiro herdeiro. Eu sou. E vocês dois estão em uma armadilha que construímos juntos. Ele olhou de forma provocativa para Lucas. Dinheiro não traz amor. E agora você vai perder o único amor que realmente tem. A angústia cresceu dentro de Ana. O que ela acreditara ser um amor verdadeiro agora parecia uma venda que cobria seus olhos. Antes que Lucas pudesse se defender, um estrondo inesperado ecoou pela praia. Um grupo de homens surgiu das sombras, cercando-os rapidamente. Pelo visto, os jornalistas chegaram, Pablo murmurou, satisfeito. E agora? Parece que a festa só está começando. Ana olhou ao redor, seu coração disparando. Mas antes que ela pudesse processar, uma explosão estrondosa ecoou das margens. E em um momento de confusão,
Um veículo antigo e enferrujado arrebentou pela areia, friando abruptamente. As janelas estavam escuras, e o pânico tomou conta ao perceberem que isso não era apenas barulho. O homem que desceu do carro era desconhecido, mas sua presença trouxe um cheiro de problemas e mistérios. Ele caminhou com uma determinação que gelava a espinha. Lucas, precisamos falar. Agora. Sua voz ressoou como uma ordem. Fez o mundo ao redor parecer insignificante. Era um velho conhecido de Lucas, alguém do passado que deveria estar enterrado. Você não deveria estar aqui, Lucas gritou, o desespero transparecendo. Mas estou. E eles também precisam ouvir isso, o homem afirmou, a expressão sombria. As coisas estão prestes a mudar para sempre. A verdade sobre a herança que você pensou ter é apenas a ponta do iceberg. Ana piscou confusa. O que você está dizendo? Seu coração estava em pedaços, cada fragmento gritando por respostas. Lucas, sua avó, fez um pacto, uma aliança secreta. Ele encarou todos os presentes, cada palavra dilacerando melhores momentos. E você não é um verdadeiro herdeiro. Existe uma condição que você desconhece, uma condição que mudará tudo. Um silêncio ruim se instalou, pesado. O que mais poderia Lucas estar escondendo? O que mais estava escondido sob a superfície? Ana queria gritar, mas o nó na garganta a impediu. Ao olhar nos olhos de Lucas, cada promessa de amor agora parecia uma ilusão. E então, como uma explosão mental, Ana teve que interromper. Um reconhecimento. Não, não pode ser. Ela olhou incrédula para o homem. Você não é o irmão dele? O choque havia se transformado em um ataque ao coração. Uma revelação que nem todos os dramas anteriores poderiam preparar. Os olhares se cruzaram. Lucas palpitava em raiva misturada com confusão. O quê? Irmão? De quem que você está falando? Você não sabia? Lucas! O homem sorriu, uma expressão que era um misto entre veneno e satisfação. Eu sou seu irmão mais velho, e aquilo que você pensou que era a sua vida é uma mentira. As palavras cortaram o ar, e Ana percebeu que tudo o que construíra com Lucas estava prestes a ser desfeito. A noite escura revelou não apenas um segredo devastador, mas uma nova camada de traições esperando para serem desenterradas. O que mais estava por vir? O passado os assombraria a partir dali, e a única certeza era a dúvida. Como eles voltariam do abismo que agora se abria diante deles? Lucas ficou paralisado, seu olhar fixo no homem que havia descido do carro. As palavras soavam como uma explosão em sua mente. Irmão. O ar parecia pesado, quase irrespirável. Ana estava em choque, seus pensamentos se atropelando. Como assim, irmão? Ele nunca havia mencionado isso. Quem é você? Lucas disparou, a voz tremendo. O homem, no entanto, manteve-se impassível. Sou Gabriel, o filho mais velho da sua mãe. Ele falou com uma calma que incomodava. E você sempre soube que havia algo oculto. Só não soube que eu também tinha direito à herança. Ana olhou para Lucas, seu coração disparando. Lucas, o que isso significa? A dúvida pulsava em sua mente. Ele está mentindo. Isso não pode ser verdade. Lucas gritava, mas sua certeza estava começando a rachar. Clara, a mãe de Lucas, parecia perdida entre o desespero e a luta interna. É verdade, Lucas. Sua avó fez um acordo com minha mãe antes de falecer, e você foi enganado. Gabriel afirmou, o olhar firme. É isso que o Pablo quer. Ele sabe que se eu entrar na briga, você perde tudo. Pablo riu, um som gélido. E agora, Lucas? Você vai deixar o seu irmão levar a fortuna para longe de você? Tudo o que você tem se resume a uma mentira. As palavras de Pablo cortaram como facas. Ana sentiu seu coração apertar. Não sabia em quem confiar. Isso não faz sentido. Como você pode ser irmão dele e nunca ter aparecido antes?
Seu olhar distante se fixava em Gabriel, buscando uma resposta, uma luz em meio à escuridão. Oh, eu estive fora, longe de tudo isso. Fui criado por outra parte da família, que me manteve longe desta vida. Mas eu sempre soube quem você era, Lucas. Gabriel respondeu, a voz baixa, mas carregada de emoção. E é tempo de saber a verdade. Qual verdade? Ana perguntou, a voz trêmula. O nó na garganta parecia querer sufocá-la a cada momento. Lucas, sua herança não é só dinheiro. Existe um segredo maior e muito mais sombrio envolvendo sua família. Respirou fundo antes de falar. Existem negócios obscuros na história da sua família. Algo que sua avó nunca quis que você soubesse. E se eu não entrar nessa luta, haverá consequências. Consequências que podem afetá-los a todos. Ele disse, o tom tomando um ar grave. Ana ficou paralisada, percebendo que tudo o que acreditava estava se desmanchando. O amor que sentia por Lucas agora era envolto em um emaranhado de segredos e traições. Pablo está usando isso contra você. Ele quer tudo, Lucas. Não só a fortuna, mas também seu futuro. E eu não irei deixar isso acontecer. Gabriel desafiou, sua postura lembrando um filho perdido tentando se reconectar. Mas e nós? E o que houve entre a gente? Ana sussurrou, um pingo de desespero em suas palavras. Ela olhou para Lucas, buscando um sinal de que tudo ainda poderia dar certo. Eu não sei mais de nada, Lucas exclamou, a raiva se misturando à confusão. Não posso acreditar que existe outro irmão, outro herdeiro, e a chance de tudo desmoronar assim na nossa frente. Então, um estrondo irrompeu da escuridão, e as sombras se agitaram. Um grupo de homens armados apareceu, interrompendo a cena, seu olhar fixo em Gabriel. Fique onde está, um deles gritou, empunhando uma arma. Não se mexa! A situação virou um caos. Ana deu um passo para trás, o coração na garganta. O que estava acontecendo? Era um filme de terror real. Lucas agarrou o braço de Ana. Saia daqui, agora! Ele a puxou, mas uma sensação de impotência tomou. Fuja, Ana! Ele implorou, seu olhar frenético. Não fique aqui. Mas Ana hesitou, a dúvida agonizando sua mente. E então, como magia, um clarão iluminou a noite. O veículo antigo explodiu em chamas, e o calor fez o sangue de Ana ferver. Era o momento que viraria tudo de cabeça para baixo. O caos tomou conta, e no meio do grito dos homens e da fumaça densa, uma sombra conhecida emergiu. Vamos ver quem realmente herdará o que é seu, Lucas. O tom desafiador era de Pablo, que, por algum motivo, parecia estar se divertindo. Esta é apenas a primeira jogada do nosso jogo. Ana, Lucas e Gabriel estavam prestes a enfrentar não apenas os segredos da família, mas também um pesadelo de poder e vingança, que poderia destruí-los. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e as cartas estavam na mesa. E quem sobreviveria a essa disputa mortal? O tom da noite seguiu pesado enquanto os eventos se desenrolavam em câmera lenta. As chamas crepitavam ao fundo, iluminando os rostos tensos ao redor. A presença de Gabriel fazia a atmosfera eletricamente carregada. Lucas estava paralisado, uma mistura de raiva e confusão dançando em seus olhos. Ana, por sua vez, mal conseguia processar a tempestade de informações que a cercava. Fique onde está! O homem armado gritou novamente, suas palavras cortando o ar. Os outros homens, atormentados pela tensão, começaram a avançar. Lucas puxou Ana para mais perto, como se sua presença pudesse proteger tudo o que tinha. Mas o pânico estava instalado e cada segundo que passava parecia mais um pequeno eternity. Não, volte! Foi então que, abruptamente, uma figura que poucos esperavam fez sua aparição. Era Camila, a antiga assistente de Lucas, com quem ele não tinha falado em meses. Ela surgiu ao lado do carro em chamas, seu olhar carregado de determinação. Eu não vou deixar isso acontecer, gritou, e neste exato momento o destino tomou um rumo inesperado.
Ela se lançou em direção aos homens armados, segurando um documento em uma mão e uma câmera na outra. O documento voou pelos ares, desdobrando-se na brisa da noite. Aqui está a verdade que todos vocês precisam ver. A câmera piscava, revelando a cena conturbada. As luzes a deixavam quase brilhando na escuridão, adicionando ar de drama ao momento. Os homens hesitaram, confusos. Mas em uma fração de segundo, um deles disparou uma rajada de tiros em direção ao céu, como um alerta. O eco reverberou pela praia e todos congelaram. O olhar de Ana ficou fixo na direção do disparo, o coração em um compasso acelerado. Camila, o que você fez? Lucas berrou, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Você não sabe em que encrenca se meteu. A assistente ignorou a pergunta, focada em Gabriel e na verdadeira essência do que estava acontecendo. Você não vai sair impune, Gabriel. E essa história não pode acabar assim. A ira da jovem era quase palpável, e Ana começou a entender que havia muito mais em jogo. Porém, antes que alguém pudesse agir, um grito irrompeu da multidão à distância. A polícia! A polícia está chegando! As palavras ecoaram rapidamente, como um furor que se espalhou e rapidamente provocou o caos. Lucas olhou para Ana. Precisamos sair daqui, agora! Ele começou a puxá-la para longe, mas ela hesitou. As reviravoltas estavam se intensificando, e uma sensação de que tudo estava prestes a mudar tomou conta. Com um movimento rápido, a câmera de Camila começou a girar em torno da cena, capturando rostos de desespero, confusão e, pior ainda, um segredo que estava prestes a ser revelado. Ela parou em Lucas e, com um olhar sério, disse: "O que você não sabe é que eu conheço a verdade sobre a sua herança. Você não é quem pensa que é. E a sua avó, ela tinha um plano." Lucas ficou em silêncio, a expressão de incredulidade se intensificando. "O que você quer dizer?" "Você precisa ver isso." Camila virou-se novamente, os olhos ardendo de determinação. Ela se aproximou de Lucas e, por um instante, o tempo pareceu parar. "A verdade pelo amor é tudo que tenho que te dar." Ana observou a cena, um nó na garganta. O que significava aquilo? A verdade sobre a herança não era só uma questão de dinheiro, era sobre identidade, sobre quem Lucas realmente era. E nesse instante, o que estava escondido sob a luz das chamas começava a se revelar. Antes que pudessem continuar, um barulho ensurdecedor explodiu à sua esquerda. Um caminhão, que parecia ter vindo do nada, atropelou. Tudo à sua frente. As luzes iluminavam a praia e uma figura familiar desceu, com uma expressão de alívio ao ver Ana. "Mãe!" Ana gritou, uma combinação de surpresa e desespero. Não era apenas a mãe dela que surge, mas sua avó, a verdadeira guardiã da história que estava prestes a vir à tona. "Vocês estão todos em perigo." A voz da avó rasgou a escuridão. "É hora de as verdades serem reveladas, e quando isso acontecer, tudo mudará." O ar ficou pesado com o impacto, e Ana percebeu que a noite estava longe de terminar. Cada revelação, cada segredozinho que se aglomerava sob a superfície, como uma tempestade que se aproximava. As estrelas, testemunhas silenciosas, agora pareciam prestes a serem encobertas por nuvens escuras. Com o cerco se fechando e a tensão aumentando, a única certeza era que naquele mar de incertezas, a verdade era uma força que tinha o poder de destruir ou salvar. O que realmente significava tudo isso para eles? O que mais estava escondido? E na confusão daquele instante, uma pergunta ecoou na mente de Ana. Quem poderia realmente ser confiável em um jogo tão perigoso? O tom da noite seguiu pesado enquanto os eventos se desenrolavam em câmera lenta. As chamas crepitavam ao fundo, iluminando os rostos tensos ao redor. A presença de Gabriel fazia a atmosfera eletricamente carregada. Lucas estava paralisado,
uma mistura de raiva e confusão dançando em seus olhos. Ana, por sua vez, mal conseguia processar a tempestade de informações que a cercava. Fique onde está? O homem armado gritou novamente, suas palavras cortando o ar. Os outros homens, atormentados pela tensão, começaram a avançar. Lucas puxou Ana para mais perto, como se sua presença pudesse proteger tudo o que tinha. Mas o pânico estava instalado, e cada segundo que passava parecia mais um pequeno eternity. Não, volte! Foi então que, abruptamente, uma figura que poucos esperavam fez sua aparição. Era Camila, a antiga assistente de Lucas, com quem ele não tinha falado em meses. Ela surgiu ao lado do carro em chamas, seu olhar carregado de determinação. Eu não vou deixar isso acontecer, gritou. E neste exato momento, o destino tomou um rumo inesperado. Ela se lançou em direção aos homens armados, segurando um documento em uma mão e uma câmera na outra. O documento voou pelos ares, desdobrando-se na brisa da noite. Aqui está a verdade que todos vocês precisam ver. A câmera piscava, revelando a cena conturbada. As luzes a deixavam quase brilhando na escuridão, adicionando um ar de drama ao momento. Os homens hesitaram, confusos. Mas, em uma fração de segundo, um deles disparou uma rajada de tiros em direção ao céu, como um alerta. O eco reverberou pela praia, e todos congelaram. O olhar de Ana ficou fixo na direção do disparo, o coração em um compasso acelerado. Camila, o que você fez? Lucas berrou, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Você não sabe em que encrenca se meteu. A assistente ignorou a pergunta, focada em Gabriel, e na verdadeira essência do que estava acontecendo. Você não vai sair impune, Gabriel. E essa história não pode acabar assim. A ira da jovem era quase palpável, e Ana começou a entender que havia muito mais em jogo. Porém, antes que alguém pudesse agir, um grito irrompeu da multidão à distância. A polícia está chegando. As palavras ecoaram rapidamente, como um furor que se espalhou e rapidamente provocou o caos. Lucas olhou para Ana. Precisamos sair daqui. Agora. Ele começou a puxá-la para longe, mas ela hesitou. As reviravoltas estavam se intensificando, e uma sensação de que tudo estava prestes a mudar tomou conta. Com um movimento rápido, a câmera de Camila começou a girar em torno da cena, capturando rostos de desespero, confusão e, pior ainda, um segredo que estava prestes a ser revelado. Ela parou em Lucas e, com um olhar sério, disse: O que você não sabe é que eu conheço a verdade sobre a sua herança. Você não é quem pensa que é, e a sua avó, ela tinha um plano. Lucas ficou em silêncio, a expressão de incredulidade se intensificando. O que você quer dizer? Você precisa ver isso. Camila virou-se novamente, os olhos ardendo de determinação. Ela se aproximou de Lucas e, por um instante, o tempo pareceu parar. A verdade pelo amor é tudo que tenho que te dar. Ana observou a cena, um nó na garganta. O que significava aquilo? A verdade sobre a herança não era só uma questão de dinheiro. Era sobre identidade, sobre quem Lucas realmente era. E nesse instante o que estava escondido sob a luz das chamas começava a se revelar. Mas antes que tudo fosse esclarecido, um clarão repentino iluminou o céu. Um carro laranja, batido e fumegante, deslizou descontrolado pela areia e colidiu com os homens armados. A cena se transformou em um caos total, gritos e empurrões. O veículo quebrou, abrindo as portas como se tivesse vida própria. Do carro surgiu um homem, alto, com um olhar selvagem. Ele levantou a mão, como se fosse um maestro, controlando a sinfonia de confusão ao seu redor. Chegou a hora, bradou. Era André, o pai de Lucas. Ele estava em algum lugar distante da vida do filho, mas agora tinha que estar no meio daquela tempestade. Pai,
Lucas exclamou, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está fazendo aqui? André deu um passo à frente. Sua expressão era uma mistura de preocupação e bravura. Não há tempo para perguntas, ele gritou. Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe e sobre mim. O tumulto à sua volta parecia distante perante aquelas palavras. Ana olhou para Lucas e seu coração disparou. O que você sabe? Lucas perguntou, o desespero tomando conta de sua voz. Você não é o que pensa que é. Eu menti para você desde o começo. André disse a voz firme. Sua herança não é só sobre dinheiro. Há segredos obscuros e uma dívida antiga que sua avó fez. Nada é o que parece. Ele parecia prestes a desmoronar, os olhos brilhando com um misto de dor e paixão. Ana sentiu seu mundo desabar. Em toda aquela confusão, mais segredos estavam à espreita. O que mais, pai? O que mais você não me contou? Lucas questionou. Sou eu quem deve a verdade, e ela pode destruir tudo o que você ama, gritou André. O pedaço de papel que Carmina lhe tinha dado havia anos se despedaçando no ar. Antes que ela tome conta de nós, você precisa decidir de que lado está. As sirenes da polícia se aproximavam, e Ana sentiu um frio na espinha. O tempo parecia se esticar, e a verdadeira batalha pelo que acreditavam estar construindo estava apenas começando. O que mais estava escondido sob essa cortina de mentiras? Essa noite de revelações, cada vez mais intensificadas, não apenas mexia com laços familiares, mas desafiava a própria essência do amor e da confiança. Lucas ficou paralisado. A verdade que sua família guardou por tanto tempo estava prestes a ser revelada em meio àquela confusão. Os olhos de Ana estavam fixos nele. Cada respiração dela carregava um misto de preocupação e insegurança. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou, como se quisesse que tudo isso fosse um pesadelo. Lucas, escute. A voz de André cortou o silêncio, ecoando em meio ao barulho. Você precisa saber que sua herança é mais que dinheiro. Ela guarda segredos que podem destruir todos nós. Lucas olhava para seu pai, cada palavra se transformando em uma descarga elétrica em seu corpo. O que mais ele não sabia? Gabriel, enquanto isso, encarava a cena como se suas próprias esperanças estivessem desmoronando. Vamos sair daqui, ele disse, a voz carregada de urgência. Não temos tempo para isso. Mas surpresa, Ana se adiantou. Ela nunca foi a do tipo que se esquivava. Não, Gabriel, as coisas precisam ser esclarecidas, aqui e agora. Os homens armados estavam paralisados, as sirenes da polícia se aproximando. Um dos homens disparou um tiro de aviso que ecoou pela praia. O pânico se espalhou. Ana agarrou Lucas pela mão, o contato débil, mas firme. Estamos juntos, não importa o que aconteça. E no meio do caos, Camila ergueu a câmera, capturando o momento. Isso precisa ser salvo, ela gritou. As verdades não podem se esconder mais. As palavras ecoaram como um mantra, fazendo todos se voltarem para a luta que estavam prestes a travar. É agora. Lucas decidiu, uma determinação crescida nas entranhas. Ele olhou para Ana, sentindo seu batimento acelerar. Eu não vou deixar que eles nos destruam. Nós vamos lutar por isso. Um leve sorriso cruzou o rosto dela, e pela primeira vez naquela noite, algo se iluminou no olhar dela. O amor que sentiam era mais forte do que qualquer segredo ou mentira. Seja o que for que você esteja escondendo, que venham. Lucas gritou aos seus adversários. Vocês não vão nos impedir. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto ele começava a avançar, seguido por Ana e Gabriel. O grupo de homens hesitou, a pressão no ar aumentando. E então, o pai de Lucas se colocou à frente, protegendo o filho. Eu tive um papel a desempenhar, Lucas. Eu só queria te proteger dos erros do passado, ele declarou, a voz embargada.
Porém, o tempo para explicações havia se esgotado. O oficial de polícia, agora na porta da cena, fez sinal para que todos se afastassem. Um grito cortou o ar. A polícia está aqui, todos pro chão. As vozes gritando, as sirenes se aproximando rapidamente. Em meio ao tumulto, os segredos, agora expostos, criaram um vórtice de liberações e consequências. Os homens armados começaram a se dispersar, enquanto as autoridades tomavam conta da situação, e o tumulto se tornava um pesadelo tangível. Ana se virou para Lucas, seu coração acelerado. O que faremos agora? A incerteza na voz dela era palpável, mas a conexão entre eles era inegável. Só precisamos ser honestos, ele respondeu, a sinceridade no olhar. Não posso mais esconder nada. E em meio ao caos, as chamas do carro tornaram-se uma metáfora da transformação iminente. Mas havia uma semente de esperança brotando entre as sombras. As verdades que vinham à tona poderiam se transformar em libertação, um novo começo. No entanto, quando tudo parecia que finalmente iria se resolver, um estrondo maior ecoou e todos se viraram. Um deles ainda estava ali, Pablo, com um sorriso malicioso no rosto, como se tudo aquilo fosse um grande jogo. A diversão está apenas começando, ele disse, desafiando todos com um olhar. A tensão no ar voltava a ser palpável. A cena final se desenrolava em um espetáculo de revelações e escolhas, onde a vida de Lucas, Ana e todos aqueles que estavam ali estava prestes a ser reescrita. Se você leu tudo até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixar que essa história acabe sem suas reações. Inunde a seção de comentários com suas teorias, opiniões e o que você esperou desse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos viver essa jornada.